Olá, alunos, eu sou o professor Rogério Azevedo e este é o terceiro tutorial com um grupo de exercícios a ser executado. Vou iniciar esse tutorial lembrando que sempre que o botão seleciona for clicado, você terá esse efeito, e sempre que o botão aceita for clicado, você terá esse efeito. Ok? O primeiro exercício é uma série de retas cotadas nas suas extremidades e as demais linhas são derivadas, sempre diminuindo uma unidade na sua extensão. Eu vou começá-lo com o comando line, especificando o ponto inicial. A partir desse ponto, mova-se 10 em x e 0 em y, e agora vou dando sequência. A partir deste ponto, mova-se 0 em x e menos 10 em y, porque é para baixo, portanto negativo. A partir deste ponto, mova-se para a esquerda, portanto negativo 9 unidades em x e 0 em y. A partir desse ponto, mova-se verticalmente, portanto 0 em x e 9 em y. E assim prossigo. A partir desse ponto, movo-me 8 em x e 0 em y. A partir desse ponto, desloco-me 0 em x e menos 8 em y. A partir deste ponto, menos 7 em x e 0 em y. A partir deste ponto, 0 em x, 7 em y, e assim sucessivamente. 6 em x, 0 em y. A partir desse ponto, 0 em x e menos 6 em y. A partir deste ponto, menos 5 em x e 0 em y. A partir deste ponto, 0 em x e 5 em y. A partir deste ponto, 4 em x e 0 em y. A partir deste ponto, 0 em x e menos 4 em y. A partir deste ponto, menos 3 em x e 0 em y. A partir deste ponto, 0 em x e 3 em y. A partir deste ponto, 2 em x e 0 em y. A partir deste ponto, 0 em x e menos 2 em y. Concluído, finalizo. O objetivo desse exercício é fixar a repetição das sequências de linhas, ora criando da esquerda para a direita, ora da direita para a esquerda, ora de baixo para cima, ora de cima para baixo. Muito bem. O segundo exercício, eu vou iniciar com um círculo central, cujo raio é indicado em 0,5. A partir daí eu vou utilizar o comando offset, que faz cópias com distâncias pré-determinadas, e o meu já está configurado com a distância 1, que é a distância indicada aqui. Sendo essa então a distância, eu vou concluir e vou selecionar o que copiar e para onde copiar. O que copiar, para onde copiar, o que copiar, para onde copiar. Está feito então o segundo exercício, onde eu utilizei o comando offset para fazer cópias com distâncias pré-determinadas. O terceiro exercício é uma poligonal cujos lados são dados, e na verdade este ângulo e este ângulo são dados como ângulos qualquer, serem determinados pelo simples fechamento da poligonal. Eu vou iniciar por essa intersecção, por essa vértice da poligonal, construindo uma reta vertical de 3 unidades e uma reta horizontal de 4 unidades, já que entre elas existe um ângulo de 90 graus. A partir daí eu vou utilizar um recurso que é cobrir esta linha com uma outra linha. Para quê? Para que eu aplique o comando rotate e vou selecionar esse ponto de rotação e vou colocar aqui exatamente o ângulo que está indicado neste ponto, ou seja, 135 graus. Lembrando que no CAD a leitura é feita, a leitura de ângulo positiva gera um deslocamento no sentido anti-horário, ok? Então basta que eu digite aqui 135 graus. Por isso eu criei uma cópia sobre essa linha para rotacionar essa cópia. Essa linha tem que ter
7 unidades. Para fazer com que ela tenha 7 unidades, eu vou criar um círculo com raio de 7 unidades. Lembrando que o círculo reproduz em todas as suas direções a medida do seu raio. E aí, uma vez criado esse círculo, eu vou utilizar um extend para estender até aqui. Aceito. Estender esta linha. Pronto, ela já tem 7 unidades. Eu posso então deletar o círculo. Vou repetindo esse processo. Crio uma linha nova por cima desta. O próximo ângulo é de 120 graus. Eu vou empregar o comando rotate, tendo este ponto como ponto base. E a rotação será 120 graus. A extensão dessa linha deve ser 3 metros. Então vou construir aqui um círculo com 3 metros. Lembrando que o círculo reproduz em todas as direções a medida do seu raio. Então eu posso utilizar o círculo para cortar esta linha a partir do comando trim. Seleciono tudo e seleciono o que cortar. Muito bem, deleto este círculo. Construo uma segunda linha neste trecho e a partir daqui vou rotacionar esta linha no ângulo dado de 125 graus. 125 graus. A extensão dessa linha é de 5 metros, eu construo um círculo de 5 metros, estendo até este círculo esta linha, deleto esta linha. Agora basta que eu construa uma linha que vá deste ponto até este ponto e eu finalizo geometricamente a poligonal. O penúltimo exercício é a construção dessa sequência de polígonos com um espaço pré-determinado. Eu vou iniciar esse exercício então construindo um retângulo de 10 por 6, 10 por 6, que vai ser a base. Então vou construir ele com 10 de deslocamento em X e 6 de deslocamento em Y. Aqui está ele. O que mais eu tenho? Eu tenho um canto filetado desse retângulo, fazendo um filete com raio de 5 unidades, 5 metros. Então eu vou invocar o comando filet, vou configurar o seu raio, portanto R, e vou transformar o seu valor de raio em 5. Digitei 5, aceitei, seleciono as duas laterais e construo então um arco com 5 unidades de raio. A partir daí, como ele é uma única entidade, eu vou fazer o offset novamente, com 1 unidade de distância entre as cópias. Aceito essa distância, seleciono o que copiar, para onde copiar, o que copiar, para onde copiar. Está feito o segundo exercício. Uma outra forma de executar esse exercício é fazendo tudo com line. Então eu posso construir a partir desse ponto 0 em x e menos 1 em y, a partir desse ponto 10 em x e 0 em y, a partir deste ponto 0 em x, 6 em y, a partir deste ponto menos 5 em x e 0 em y. Preciso construir então agora um círculo cujo centro dele é neste ponto. No cruzamento dessas duas linhas eu tenho o centro desse círculo. Construo um círculo a partir deste centro até esse limite. Agora vou utilizar o trim para cortar até aqui e até aqui, cortar aqui, aqui e deleto esse último trecho. Deleto também as linhas de construção. Agora vou fazendo o offset. Faço este offset, este offset, este offset, este offset e este offset. E uso um filet com um raio configurado em 0 para fazer o fechamento deste ponto com esse, deste ponto com esse, deste ponto com esse. Repito o processo. Você já pode notar que esse processo é muito mais trabalhoso do que o anterior, mas também surte o mesmo resultado. Utilizei o offset e agora o filet para fechar essas laterais que ficaram abertas. Construir então um exercício a partir de um retângulo filetado ou a partir de vários segmentos de reta e um arco. Em ambos os casos apliquei o offset. Ok?
E para encerrar essa série,